Nós vamos abrir então em João 8,36, entrando na nossa mensagem de hoje, que diz assim, 8,36. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Vamos orar. Santo e eterno Deus, dependemos, ó Deus, neste momento, do Teu Espírito Santo, aquele que o Senhor prometeu, que nos ensinaria a respeito de todas as coisas, que iluminaria o nosso coração e a nossa mente, aquele de quem dependemos, para que possamos falar, de fato, da Tua revelação. Aquele que cada um depende para poder ouvir, Senhor, a Sua voz. Pedimos então, neste momento, que o Teu Espírito fale através do mensageiro e também toque no coração de quem ouve a mensagem, para que possamos entender somente qual é a Tua vontade e o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Esses dias nós falamos que se nós clamarmos ao Senhor em qualquer situação, Ele nos ouve. Jonas foi livre aonde? Onde que ele estava quando ele clamou? No ventre do peixe. Diz que lá na barriga do peixe, lá sendo atacado pelo suco gástrico, enrolado em algas. Provavelmente aquele peixe nem queria comer o Jonas, ele queria comer as algas, mas o Jonas estava no meio das algas e foi lá para dentro. É interessante que o Jonas ele queria morrer, né? Não é verdade? Ele falou para os marujos, joguem-me no mar. Ele pensou que a morte seria rápida. Mas como Deus é bondoso e amoroso, e Ele não faz somente o que a gente quer, ele cai em alto mar, e ele pensa que vai morrer, e Deus diz, engole esse cara aí. Daí quando ele é engolido por aquele peixe, que ele está naquela situação terrível, ele pensa, vou morrer rápido, daqui a pouco tudo acaba. Mas Deus o mantém ali, quanto tempo? 3 dias na barriga do peixe. Deus insiste com a gente, né? E ele não morre, ele está lá. Até que chega num dado momento, ele lembra que Deus o havia chamado. E ele percebe que não se foge de Deus. E lá do ventre do peixe, lá nas portas da morte, ele clama. E o Senhor o liberta, o peixe o vomita, e ele tem que fazer e cumprir a missão. Às vezes nós estamos aprisionados em circunstâncias referentes à nossa própria teimosia, como foi o caso de Jonas. O caso de Manassés, estava lá na cadeia, naquela prisão, naquela jaula, sendo levado para a Síria, e ele era um homem mau, corrupto, e ele clamou e Deus o liberta das cadeias, e ele volta e reina ainda em Jerusalém. Lembram-se de Pedro? Pedro foi interessante, ele estava preso, Deus manda o anjo, lembram disso? E quando ele se levanta para sair, as portas, os portões vão se abrindo para ele, como se ele estivesse entrando num shopping com portas automatizadas, né? E Deus o livra. Por quê? Porque é do prazer e da graça de Deus nos libertar. Só que existem prisões que não são que nem a de Jonas, que não são prisões que nem a jaula de Manassés, ou a cadeia do Pedro, ou a prisão de Paulo,
que são visíveis, que são claras diante de nós, que são tangíveis. Existem prisões que são mais interiores. Tem prisões que às vezes nós nem percebemos que nós estamos presos. Sabiam disso? Tem gente que está preso e não sabe que está preso. E hoje nós vamos ver algumas dessas prisões, tendo como mente, ou na mente, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós vamos nos utilizar de um personagem bíblico chamado Jacó. Então eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 25. Gênesis capítulo 25. E a primeira prisão que nós encontramos relacionada a Jacó é uma prisão que a gente chama de prisão do nosso próprio caráter. Existem pessoas que estão aprisionadas ao seu caráter, porque o seu caráter vai definir as suas decisões, o seu caráter vai definir os seus caminhos. E nós encontramos em Jacó isso. Vamos ler ali no versículo 26 do capítulo 25 de Gênesis. Gênesis 25, 26. Porque fala que ele era gêmeo. E diz assim, no versículo 26. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. E Jacó significa traiçoeiro. Jacó significa aquele que se agarra no calcanhar do outro para tentar passar na frente. E quando ele nasceu, ele já nasceu desse jeito. Por isso disseram, o nome desse cara é Jacó, porque o seu caráter é o caráter de alguém que gosta de usurpar. Se nós lermos no capítulo 27, a gente vê a confirmação disso no versículo 36. Quando Jacó toma a bênção do seu irmão, o seu irmão Esaú diz assim, em Gênesis, no capítulo 27, versículo 36. E disse Esaú, não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu minha bênção. Então perguntou ao pai, o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Jacó, todos conhecem a história, enganou o seu irmão, ou melhor, negociou com o seu irmão, e por um prato de lentilha comprou o direito da primogenitura do irmão, porque o mais velho era Esaú. Hoje em dia era para a gente dizer assim, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Esaú era mais velho. Mas ele trocou, ele não valorizou a bênção, trocou com Jacó. E hoje nós falamos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que o caráter dele, e ele estava escravizado ao seu caráter, porque ele sempre queria enganar, ele enganou o pai dele. Lembra na hora da bênção? Porque Esaú, ele era peludo, E daí o que ele faz? O pai dele era cego. Estava cego, Por causa da idade. E ele se aproxima do pai, e ele coloca uns pelos no braço, e diz, sou eu mesmo. O pai dele diz, a voz é de Jacó, mas eu colocando a mão parece que é Esaú. Lembram? Ele era usurpador, ele era enganador. E existem pessoas que andam a vida toda escravizadas por um caráter que não foi transformado pelo poder e graça de Deus. São pessoas teimosas,
no seu comportamento que não têm a capacidade da mudança. E é por isso, irmãos, que se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque para haver uma mudança e uma libertação dessa escravidão, a pessoa ela precisa passar por uma coisa chamada conversão, mudança. Quem não se converteu não tem prazer nas coisas de Deus. Quem não se converteu não tem prazer na mensagem real do Senhor. Quem não se converteu, ele vai querer uma igreja de entretenimento, vai querer uma igreja de festa, vai querer uma pregação que faça cosquinha no ego, né? Que faça a pessoa ficar, oh, que gostoso, mas nunca vai gostar que Deus fale na profundidade do seu coração. E Jacó ele teve que passar pela conversão, ele teve que passar pela mudança, e nós vamos ver isso em Gênesis 32, abra sua Bíblia, em Gênesis 32, vamos ler ali no versículo 22, tá? Gênesis, vamos olhando na Bíblia, né? Gênesis 32, 22 diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Lembram do Val de Jaboque? E ali no Val de Jaboque, depois que passou toda a sua família, ele se encontra no versículo 24. E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele, até o amanhecer. E nessa luta com aquele homem, Jacó diz lá no versículo 26, no finalzinho: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Homem, versículo 27, o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó. Usurpador, enganador, aquele que agarra no calcanhar do outro para derrubá-lo. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Foi necessário mudança de caráter, porque a mudança do nome denotava a mudança de caráter. E o usurpador, o enganador, o enrolador, ele teve que se transformar em Israel, príncipe de Deus. Teve que haver um encontro dele no Val de Jaboque, um encontro que transformasse a sua vida. E nesse encontro, seu nome foi mudado, seu caráter foi mudado. Ele passou a ser direcionado então para cumprir o propósito de Deus. Você talvez pode ser escravo do seu caráter anterior ao encontro com Jesus. Você pode viver uma vida enganando e sendo enganado, porque a Bíblia diz que o homem sem Cristo, ele anda assim, ele anda enganando e sendo enganado, enganando a si mesmo. Jacó era um cara que ele queria sucesso a todo custo. Ele não se conformava de ter sido o segundo que nasceu, ele queria ser o primeiro, e ele correu atrás. Deus, no seu propósito, honrou aquele contrato que ele fez com o seu irmão. O primeiro lugar de escravidão que vive o homem. Por que os irmãos acham que nós estamos aqui reunidos e tem pessoas escravas do seu caráter andando nas ruas? Tem pessoas que são escravas do seu caráter lá, cantando músicas mundanas no boteco, enchendo a cara. Por que tem gente aí
que está fumando suas drogas e bebendo as suas bebidas até quase morrer. E nós sabemos, tinha um escravo do seu caráter aqui embaixo, no final da rua. Ontem nós soubemos que ele morreu, com 24 anos. Morreu escravo. Cirrose. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A segunda escravidão que nós encontramos aqui no texto é a escravidão dos conflitos familiares. Nós vamos ler lá em Gênesis 27, Gênesis no capítulo 27, depois que Esaú foi enganado, no versículo 41, olha o que aconteceu. Aconteceu uma prisão, e essa prisão estava relacionada aos conflitos familiares. Diz assim, versículo 41, Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias do luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram isso para Rebeca, que era a mãe dele, sabe o que ela falou? Jacó, pega a bênção de uma vez do teu pai e fuja imediatamente. Vá para a casa de Labão, que é nosso parente. Se mande, você já não pode ficar aqui. Por quê? Porque você está numa condição em que você é obrigado a fugir. Ele estava numa prisão de conflitos familiares, porque ele estava em conflito com seu pai, porque ele enganou o pai. Ele estava em conflito com seu irmão, porque ele enganou o irmão. Ele estava em conflito com a sua família, e ele não podia conviver com a família, e ele teve que fugir e se esconder lá na casa de um parente, porque não resolveu a sua prisão familiar. Porque quando você está com conflitos familiares, você também está numa prisão, porque você não é livre. Jacó não era livre para ficar dentro da sua própria casa, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. Ele teve que fugir. E tem gente que vive fugindo. E quanto tempo Jacó teve que fugir, até que no momento ele tem que encarar a realidade e encontrar-se com seu irmão. Tem gente que vai passar a vida inteira escravo, a vida inteira fugindo, a vida inteira preso. Por quê? Porque está preso, porque não pode olhar nos olhos do seu irmão. Está preso porque não pode conviver com o seu irmão. Está preso porque tem que viver fugindo de cidade em cidade, porque não pode conviver na mesma casa, não pode conviver na mesma família. Porque se avolumam rancores, se avolumam dores, angústias, ódio. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jacó ele só se libertou dessa situação. Vamos ver lá em Gênesis 33, no versículo 1, diz assim, Gênesis 33, 1, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e 2 servas, colocou as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes,
Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Essa escravidão dos conflitos familiares, no caso de Jacó, dependeu de ajoelhar-se diante do irmão quantas vezes? 7 vezes, né? 7 vezes. Porque ele achava, o meu irmão veio para me matar, veio com 400 homens, vai matar a minha família, vai me destruir. O que eu faço? Ele divide, ele faz uma estratégia. Ele se aproxima do seu irmão, ele se humilha diante do seu irmão, e se humilha uma vez, e se humilha 2 vezes, e 3 vezes, e 4 vezes, 7 vezes. Se levanta. E o seu irmão, tocado, o abraça. E os dois choram. E uma cadeia, uma prisão, cai por terra. Porque dura coisa é você passar a vida inteira aprisionado num conflito familiar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisa ter uma tomada de posição. A próxima prisão, onde estava Jacó, ele está o homem preso, né? E os irmãos perceberam que são cadeias que não são palpáveis assim, não são, né? Às vezes são melhor grades, porque grades você pode tocar, você pode abrir, mas essas cadeias emocionais. E a próxima prisão de Jacó, eu chamo de prisão afetiva, emocional. Vamos ver no capítulo 29 de Gênesis, no versículo 9. Gênesis 29, 9. Lembram que a mãe do Jacó disse: fuja para a casa do seu parente Labão? E quando ele vai lá para a casa de Labão, ele vê alguém. Olha ali, ó, versículo 9. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Sabe o que é estar aprisionado afetivamente, emocionalmente? Ele ficou apaixonado por Raquel e ficou preso a Raquel, a tal ponto que quando ele foi morar na casa de Labão, que era o pai da Raquel, olha só o que acontece no versículo 15, vamos ler, 29, 15. Quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Versículo 17. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel. Ele se colocou numa prisão, né? 7 anos. Eu não quero salário. O que eu quero é o quê? Eu quero a Raquel, né? E tem pessoas que ficam fissuradas emocionalmente. Quantos anos o Mateus não trabalharia para o Marcos para poder se casar com a Fernanda? 7 anos. E daí na hora H, o que acontece? Ih, vai ficar difícil essa comparação.
Na hora H, o Labão diz, olha, aqui o costume na nossa região é que a filha mais nova casa por último. Então ele deu Lia para Jacó e disse, mas se você quiser Raquel mesmo, mais 7 anos. Ele estava aprisionado afetivamente, emocionalmente, aquela mulher, Raquel, e trabalhou por aquela mulher como dote por 14 anos. Ainda bem que deu certo. Porque existem pessoas, meus irmãos, eu gostaria que prestassem atenção a isso, que ficam escravizadas a outras pessoas por 7, 14, 21, 28, a vida toda. Escravizadas emocionalmente, escravizadas afetivamente, se relacionando, muitas vezes numa situação de falência na comunhão, na insistência e na teimosia ao erro. Eu me lembro de um rapaz que era apaixonado por uma moça que era da igreja. A Bia talvez vá se lembrar, né? Eu não vou falar nomes aqui, mas ele era doente por causa daquela moça. E um dia eu fui visitá-lo e falei, né? Menino, sai dessa. Se você se libertar, você segue a sua vida. Mas você pode ficar aprisionado eternamente numa situação que vai te fazer infeliz. E você vai servir por 7, por 14, por 21 anos, sem salário. E no final ainda a moça vai casar com outro. A importância, irmãos, de permitir que Jesus seja o Senhor da sua vida afetiva, da sua vida emocional, que você possa dizer, Senhor, não é a minha vontade, não é o meu desejo, mas é a tua vontade, teu desejo. Eu, como pastor, uma vez aconselhei uma senhora na igreja. Ninguém vai se escandalizar aqui. Aquela irmã chegava a todo culto de quarta-feira com o olho roxo. Ao longo dos anos. E ela falava, pastor, ou melhor, eu era seminarista na época, né? Eles me chamavam, irmão Ismael, ore pelo meu marido. E nós orávamos, evidentemente. Só que ele tinha 6 filhas. Eles tinham 6 filhas. E as filhas também eram agredidas. As filhas eram proibidas de fazer educação física, porque tinha que usar aquela, como é que é o nome daquela calça apertada? Leg, né? E ele proibia. Minhas filhas não vão usar isso daí. E a mulher apanhando, escravizada, presa, emocional e afetivamente. Um dia eu falei para ela, irmã, larga esse traste de uma vez, larga, você não foi feita para apanhar. E quando ela largou ele, descobriu que ele tinha outra família.
Estão entendendo? As pessoas se colocam numa situação de prisão. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jacó deu certo, ele acabou tendo que trabalhar 14 anos, acabou tendo, naquela época, naquela cultura, 2 esposas, né? Que era Lia e Raquel. Mas Deus não nos fez para vivermos em escravidão emocional e afetiva. Deus nos fez para viver na plenitude dos nossos relacionamentos. Eu falo sempre para o Israel, para a Rebeca, para a Vitória, para o Gabriel não, que ele achou muito cedo a cara metade. E o Marcos, muito bondoso, ainda não quis lhe entregar aquele mais novo. Brincadeira. Mas tem um ditado que diz, antes só do que mal acompanhado. E hoje um pastor falou para Israel, Israel, se Deus lhe der uma esposa, é bênção, Israel. Mas olha, se não for, se não for aquela que o Senhor dá, ele nem falou nada, né? Ele só fez assim. É sofrimento. E Deus não nos colocou para vivermos debaixo da escravidão do sofrimento. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a próxima escravidão de Jacó, os irmãos percebem que o trabalho na vida de Jacó foi difícil, né? Ele era escravo, Jacó era escravo, estava preso numa cadeia invisível, que não era palpável. E essa cadeia agora era uma prisão existencial, construída pela sua própria história. Nós vamos ler Gênesis 29, no versículo 15. Olha o que diz ali. Gênesis 29, 15. Quando este lhe disse, só por ser meu parente você vai trabalhar de graça, diga-me qual deve ser o seu salário. Primeiro ele falou que queria trabalhar 7 anos por Raquel. Depois ele trabalhou mais 7 anos, porque na hora de entregar a Raquel foi a Lia, certo? Mas nós vamos ler um versículo no capítulo 31, versículo 6. O que diz ali? Vamos ver? 31, versículo 6. Jacó falando. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com muito empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Ele estava vivendo lá com o sogro, e o sogro enganando ele, e reduzia o salário dele, e mudava o salário dele, e ia logrando ele, e o sogro cada vez mais rico, e ele cada vez mais dependente do sogro, e ele estava naquela prisão. Por quê? Porque ele envolveu-se numa história da qual ele não conseguia se desvencilhar. Mas um dia ele criou coragem. Um dia ele criou coragem. Nós vamos ler no capítulo 30, versículo 25. Vamos ler? Diz assim, 30, 25. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar para a minha terra natal, dê-me as minhas mulheres, pelas quais servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração, peço-te que fique. Depois no versículo 28,
E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Sabe, o cara muda o salário dele 10 vezes. E daí quando ele quer ir embora, ele diz: não, fica aqui comigo, fica aqui comigo. Diga o quanto você quer ganhar, diga o teu salário, eu pago. Você confiaria? E o Jacó não conseguia ir embora. E cada vez que ele dizia: eu vou, agora eu vou. Não, fica aí, fica aí. É interessante isso, irmãos, por um motivo. Tem até um texto que diz assim que vamos ler lá no versículo 26, quando finalmente Jacó resolveu ir embora. Depois eu já vou contar a história, versículo 26, do capítulo 31. O Labão perguntou para Jacó: o que você fez? Ele estava indo embora. Não só me enganou, como também raptou as minhas filhas. Vocês entenderam? Eles consideravam dono de tudo. Ele tinha trabalhado 14 anos, estava casado, tinha filhos. Ele disse: você está raptando as minhas filhas, fazendo como se elas fossem prisioneiras de guerra. Eu gostaria, irmãos, que nós entendêssemos que às vezes nós nos submetemos, por causa da nossa história, a locais de escravidão. Jacó estava escravo e não sabia. Ele estava preso e não sabia. Ele estava numa cadeia e não sabia. E para que essas coisas sejam resolvidas, muitas vezes só a intervenção divina. Tem um texto na Bíblia muito interessante, que quando Jacó ele quer ir embora, e o Labão não quer deixar ele ir, Deus Jacó faz uma proposta, diz assim: separe aí as ovelhas, as malhadas das brancas. E daí toda cria que for malhada será o meu salário. Daí o Labão separou as malhadas e deixou lá as brancas. Labão deve ter pensado: esse cara aí enganou tanta gente, agora está enganando a si mesmo, porque qual a possibilidade das ovelhas brancas darem crias malhadas? É uma questão genética muito difícil. Só que ali houve um milagre. E as ovelhas começaram a nascer malhadas, só malhadas e malhadas. As fracas eram brancas, as fortes eram malhadas. Isso é um milagre genético, não tem nada a ver com Paul Yang-cho, tá? Alguém que tenha lido A Quarta Dimensão, não tem nada a ver com essa história. Deus fez um milagre para libertar aquele homem, porque existem situações de libertação que dependem do poder de Deus, e Deus mover, inclusive o que ele fez ali, que moveu a genética daquelas ovelhas. E Jacó ficou rico, e Labão não queria que ele fosse embora. De um dia que Labão saiu para longe, ele pegou suas mulheres, pegou seus filhos, pegou seus servos e se mandou. E Labão com o seu exército foi atrás dele. Não queria que ele fosse livre. Até que Deus interviu e falou com Labão: deixe o Jacó. Sabe por que Deus intervém? Porque Deus nos quer livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Agora, eu concluo dizendo que o início da libertação de Jacó aconteceu no dia em que ele estava no Val de Jaboque. E ao atravessar o Val de Jaboque, ele teve um encontro com um homem. E depois nós descobrimos que, na verdade, ele teve um encontro com Deus. Muitos creem que esse homem que apareceu ali no Val de Jaboque era o único mediador entre Deus e os homens. E naquele encontro, aquele homem lhe disse: você não é mais Jacó, você é Israel. Você precisa ser transformado. E foi a partir da transformação que todas as prisões na vida de Jacó foram abertas. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Feche seus olhos agora, baixe a sua cabeça. Talvez você esteja numa situação de escravidão, de aprisionamento, de prisão, né? E Jesus está aqui para dizer: olha, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Prisões emocionais, afetivas, prisões de conflitos familiares não resolvidos, prisões da sua história, aquela prisão existencial, você está preso, você não consegue sair sozinho daquela situação, sendo logrado, sendo enganado, sendo traído, sendo pisado, humilhado, mas não consegue sair. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Coloque diante do Senhor a sua prisão nesse momento, seja qual for, e nós vamos orar por você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muitas vezes nós estamos aprisionados à nossa própria história, nós estamos aprisionados às nossas decisões, as circunstâncias que nos envolvem de tal maneira e não conseguimos sair, nos acostumamos, ó Deus, à escravidão, ao aprisionamento. Mas a Tua palavra nos diz que existe uma porta de saída, e essa porta é o Filho, o Senhor, porque se o Filho nos libertar, estaremos livres. Pedimos agora por todos os irmãos aqui, ó Deus. O Senhor sabe o problema, a dificuldade, a luta. Quando o Senhor mandou falar esse texto, é porque alguém precisava ouvi-lo. Te peço então que o Senhor haja, liberte, transforme, dê o escape, dê a forma de saída. Derrube, Senhor, as cadeias, os grilhões. Rompa, Senhor, as algemas. Nós te pedimos isso. E pedimos em nome de Jesus, pelo sangue derramado do Senhor. Nós pedimos essa bênção sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém.